Bem, é sobre esse livro eu vou falar sobre sequências numéricas e progressões aritmética PA. Nós vamos pegar como exemplo aqui os anos das Olimpíadas a partir de 1996. Então nós temos uma sequência numérica 1996, 2004, 2008, 2012. A definição de sequência define-se qualquer função f cujo domínio é os números naturais não nulo, né? N, aqui faltou o asterisco, né? Dos naturais não nulos, definida por Fn igual a 2n. Substituindo o n por 1, 2 e 3, né? Nós vamos excluir o zero. Então nós vamos ter 2 vezes 1, 2, né, o f de 1, o f de 2, 2 vezes 2, 4, o f de 3, 2 vezes 3, 6, tá? Então nós vamos ter um exemplo aí do termo geral, né, de uma sequência como essa, que seria dado por essa lei aqui, por essa expressão, né, AN igual a N mais 2. Assim como essa primeira seria AN igual a 2N, tá? Então nós vamos dar sequência aqui agora, falando também, né, dando continuidade na sequência aqui. Nós vamos falar de uma outra expressão, né? Sequência definido por ocorrência. Nós vamos apagar isso aqui, né? E vamos colocar a sequência definida por ocorrência. Então o exemplo que nós teríamos aqui, seríamos essa aqui, né? Ocorrência a n mais 1 igual a n mais 3, tá? Ainda em que a1 é igual a 4. Então nós vamos ter, para a gente descobrir essa sequência, nós vamos ter inicialmente o a1 igual a 4, depois, né, para o n igual a 1, nós vamos ter como o meu n é 1, eu vou ter 1 mais 1, né, que no lugar do n, eu vou substituir por 1, seria o A1 é 4, né, a gente já definiu ali, mais 3, 7. Como seria o meu n igual a 2, né, eu teria então o A2 mais 1, eu teria o A3, né, então esse aqui seria o meu A2, que é 7, né, o meu A1 tá aqui, né, 4, o outro A2, 7, aqui eu vou ter o meu n sendo 2, né, substituindo ali, eu vou ter 2 mais 1, né, e aqui nós vamos ter, então, sempre o meu A1, né, sempre a expressão, aliás, o AN mais 3, né, o AN seria, então, o A2 mais 3, né? A2 mais 3, né? Como o meu A2 é 7, eu teria então 7 mais 3, que seria 10. Ou seja, o meu A3, né, seria 10, tá? Depois, na sequência, o N3, eu teria aqui, né, o A3, né? O A3, né, no lugar do N, mais 1, que seria o meu A4, né, que seria, então, o A3
mais 3, né? A3 mais 3. O meu A3 é 10, então 10 mais 3, 13. Tá, então isso aqui é uma outra forma de sequência, né? Uma sequência definida por ocorrência. Então a gente precisa estar bem atento, né? Qual que é o primeiro termo, e a partir do primeiro termo, substituindo o n igual a 1, 2, 3 e assim por diante, né? E eu vou sempre ter o termo anterior, né? No caso, quando eu estou aqui no A3, né? É o termo anterior, que é esse aqui, o A3, mais o 3, né? Que faz parte da expressão, tá? Então eu vou ficar com a minha sequência, no caso, aí seria então 4, 7, 10, 13. Tá? Então esse é um outro exemplo de sequência por ocorrência. Rapidamente aqui, para não ficar muito extenso, nós vamos falar das progressões aritméticas, né? A PA. A PA também, ela não deixa de ser uma sequência numérica, né? Só que ela tem uma característica, né? Ela sempre cresce, vamos dizer, eu vou ter aqui nesse caso, começar pelo 2, né? Sempre somando 2, tá? Esse é o ritmo, né? Ela cresce num ritmo sempre soma 2, né? Aqui eu posso chamar de A1, né? Aqui eu vou chamar então de A2, que é o segundo termo, o A3, A4, e depois o A5. Esse meu A5, dessa sequência que aparece, ele seria o último termo. Eu posso chamá-lo de AN, né? Como sendo o último termo. Bom, essa aqui seria uma PA crescente, né? Mas nós vamos ter a PA decrescente, né? Quando que isso ocorre? No geral, é quando esse valor constante que a gente soma é chamado de razão. Nesse caso, para achar a razão, basta eu fazer o segundo menos o primeiro, né? Ou o terceiro menos o segundo. Sempre o termo anterior menos o posterior. Então vai dar 2. A minha razão nesse caso aqui, né, é 2, tá? Na decrescente, nós vamos começar com um número maior, por exemplo. 8, 6, 4, 2, vamos pôr aqui 0, menos 2, tá? O que a gente observa aqui? Bom, o processo é o mesmo, né? Eu tenho aqui meu A1, aqui meu A2, né? Então, para achar, eu faço sempre o termo seguinte menos o anterior. Então, a minha razão aqui seria 6 menos 8, que vai dar menos 2. Então, no geral, na decrescente, eu vou ter sempre, às vezes, um número negativo, né? É lógico que eu posso, talvez, ter uma fração também, né? Isso pode fazer com que ela também seja decrescente. Teria aquilo que, às vezes, apresenta como constante, seria a razão 2, né? Que eu acho, desculpe, a razão 0. Seria sempre o mesmo número, né? Então seria começando por 2, 2, 2, 2, 2. Estaria sempre somando 0, estaria sempre repetindo o mesmo número. Seria uma PA constante. Mas o fundamental é a crescente e decrescente, tá? Uma coisa que a gente usa muito é chamado fórmula geral da PA. Vamos pegar esse exemplo ali de cima, né? Esse exemplo aqui, ó, que eu acho que é um bom exemplo para a gente entender o que a gente chama de fórmula geral de uma PA. Por exemplo, para achar o A2, né? O que eu faço? Eu pego o A1, né? E somo a razão, né? Nós já vimos que aqui nesse exemplo a razão é 2. Então, para achar o A2, eu vou pegar o A1, que é 2, e vou somar 2,
e vou chegar no 4, né, que é o termo seguinte. Bom, como é que eu faria para achar o A3, né? O meu A3, ele poderia ser o quê? O A2 mais a razão. Lembrando aqui que meu A2 é o A1 mais a razão. Então eu posso ainda ter aqui no A3, no lugar do A2, certo? Eu vou substituir meu A2 por A1 mais a razão. Então eu vou ter aqui A1 mais a razão, somado com a razão. O que acontece aqui? Eu vou ter o meu A3, ou seja, um termo qualquer, que no caso é o terceiro, mas poderia ser o A5, A6, assim por diante. Eu vou ter sempre, a partir do primeiro termo, mais 2 vezes a razão. Então aqui dá para a gente entender o que? O meu índice aqui, que vai determinar o número, ele faz um termo a menos multiplicando a razão. Então eu poderia já deduzir, por exemplo, que o meu A5, né, seria o A1 mais 4 vezes a razão, ou seja, um número a menos aqui, tá? Como é que seria essa minha fórmula geral? Então, o AN, que pode ser qualquer termo da PA, né, seria o A1 mais 3 vezes a razão, né? Aliás, N menos 1 vezes a razão, né? Então, N menos 1 vezes a razão. Isso aqui é o que a gente chama de fórmula geral da PA. Ela é fundamental e dá para a gente resolver uma série disso. Cai muito em concurso, cai muito no Enem também, a utilização dessa fórmula. Uma outra que eu vou falar, mas eu vou deixar para um outro momento, é uma fórmula curiosa também, né? Que foi até descoberta aí, tem uma história do matemático, depois nós vamos falar sobre ele. Que ele, bem lá no século passado, deduziu essa fórmula ainda, segundo diz a lenda, né, quando ele praticamente ainda era criança. Mas nós vamos falar sobre isso e essa é uma maneira de ajudar a memorizar. Como esse exemplo que eu fiz aí é uma maneira de ajudar a memorizar. Depois nós vamos resolver alguns exercícios também de PA.